Salve, salve galerinha ligada aqui no canal Rockpedia, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje novamente falando sobre o Sepultura, né? Eu venho lançando alguns vídeos especiais aqui, já que esse é o último ano de carreira do Sepultura. E hoje vou falar sobre a história da música Refuse Resist, um dos maiores clássicos da história do Sepultura. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, eu peço para que você se inscreva no canal aqui embaixo, deixe o seu like, que isso ajuda demais. E na descrição desse vídeo terão as redes sociais do canal, quem puder seguir lá, que isso também já contribui bastante, tá bom, pessoal? Bom, Refuse Resist, né, entrou ali, cara, talvez seja o melhor disco da carreira do Sepultura, né, que foi o Chaos AD, que completou 30 anos, né, no ano passado. Ele foi lançado em 1993. Talvez seja o melhor disco da carreira do Sepultura. Talvez ali tenha uma comparação com o Roots, né, mas Chaos AD realmente é sensacional. E a história por trás dessa música começa na introdução, né? Que é aquela introdução icônica, você percebe uns batimentos cardíacos. Essa é uma história que eu não sabia, mas o início da Refuse Resist, que tem uns batimentos cardíacos, esses batimentos eram do filho do Max Cavalera, né? O Zion, porque na época que eles estavam produzindo, né, o Chaos AD, a Glória Cavalera, né, a esposa do Max Cavalera, ela estava grávida. E aí o Max teve que providenciar ali uma gambiarra gigantesca para gravar as batidas do coração do filho deles. Eu não sabia. Ele até, numa entrevista que ele deu, ele falou a respeito disso. Ele disse o seguinte: adoro essa introdução, foi divertido. Eu estava na clínica com mini disc e fones de ouvido tentando gravar o som dos batimentos cardíacos com as enfermeiras. Foi importante acertar porque é uma introdução única, né? Foi numa entrevista, né, que o Max Cavalera deu para a revista Metal Hammer. E nessa música tem influências de samba. Você pode perceber que tem mesmo. No seu canal no YouTube, uma vez, o Igor Cavalera, né, ele deu detalhes sobre a composição da Refuse Resist. Ele disse que tem um pouco de pegada de samba, sim. Ele disse o seguinte: a bateria Refuse Resist é uma combinação de batidas pesadas com elementos de samba, especialmente nos tons mais agudos. Toco percussão no estilo de tamborim. Foi uma das primeiras faixas em que misturei elementos pesados a batidas de samba. Quando gravei essa faixa foi divertido brincar com estes elementos, pois são parte das minhas raízes na bateria, de quando eu era criança. Muitos desses elementos ainda estão comigo hoje em dia. E realmente, se você perceber, principalmente no comecinho ali, né, da Refuse Resist, tem um pouco dessa questão do tamborim, né, dessa questão do samba. E falando sobre de onde que veio essa expressão, né, Refuse Resist, que seria basicamente ali traduzindo, né, recuse e resista. O próprio Max Cavalera, né, ele disse o seguinte, que ele viu essa frase escrita numa jaqueta enquanto ele estava andando de metrô lá em Nova York. Ele disse o seguinte: eu estava andando de metrô em Nova York, havia uma espécie de Pantera Negra, que eram uns grupos punks, né, que tinha em Nova York, e ele estava com uma jaqueta de couro preta com um verso de protesto pintado nela. O final da mensagem dizia: Protest and survive, refuse and resist, que seria proteste, sobreviva, recuse e resista. Saí do metrô, voltei para o nosso hotel e anotei para não esquecer, declarou Max. E realmente faz total sentido. E essa música, a letra dessa música, né, ela fala um pouco sobre fascismo, né, uma declaração totalmente contra o fascismo. O próprio Max Cavalera disse que eles estavam com muita raiva, muita depressão na época, que o mundo estava uma loucura, e essa música definitivamente refletiu o que eles estavam sentindo na época, né, o que eles estavam pensando na época. E a Refuse Resist é uma faixa politicamente engajada ali, falar sobre controle de mídia, controle da polícia, assim, que eram coisas que estavam acontecendo realmente no mundo. E se você pegar o videoclipe dela, reflete muito isso, né? Que tem algumas partes ali que tem tanques militares, aquela questão da opressão policial e tudo mais. Então, realmente é uma música de, digamos, resistência, sabe? Contra
esses regimes que tiveram no mundo, não somente no Brasil, mas no mundo também. E para vocês terem uma ideia, Refuse Resist quase virou o título do Chaos AD. Essa era uma outra história que eu não sabia. Quando eles estavam produzindo ali, né, esse disco, não tinha nome até então, eles não tinham nome. Tipo, eles estavam produzindo as músicas, mas eles não tinham nome para esse disco. Realmente não tinham. E aí a gravadora, na época eles estavam com a Roadrunner, né? Eles falaram o seguinte, falaram, olha, se vocês não decidirem o nome, a gente já tem, vai ser Refuse Resist. Vai ser esse título, que é o título da primeira música do disco. Mas aí depois eles acabaram ali pensando nessa ideia do Chaos AD, e faz total sentido, né? Faz total sentido. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí. Eu não sabia da história da Refuse Resist. Pra mim, assim, cara, que é difícil, né? Mas acho que junto com Roots ali, Roots e Refuse Resist são minhas músicas favoritas ali do Sepultura. Realmente, a música, quando toca no show do Sepultura, quando você ouve, é uma coisa maluca, né? Uma das grandes músicas, né, da história do Sepultura, e tá no Chaos AD, que é um dos maiores discos também da história do Sepultura. Então é isso, mais um vídeo aqui falando sobre Sepultura, em homenagem a eles que estão se despedindo dos palcos. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo vai chegando ao final por aqui. A gente se vê num próximo vídeo aqui do canal. Valeu e até a próxima!